Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus, João capítulo 3, o texto é conhecido, do verso 1 ao 21. João capítulo 3, verso 1 ao 21. Aqueles que puderem se colocarem em pé, em reverência à Palavra de Deus, os convido. João capítulo 3, verso 21. João capítulo 3, do verso 1 ao 21. O texto é grande, mas traz muitas lições. Os irmãos vão ficar um bom tempo sentados, já estão um bom tempo sentados também, e vão poder esticar um pouquinho as pernas e os braços na leitura. A palavra de Deus fala assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como creereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Pai, obrigado pela leitura do texto. Oramos para que o Senhor, Pai, fale no fundo de cada coração. E se alguém em nosso meio que ainda não recebeu Jesus como Salvador, que nesta manhã entregue a sua vida a Cristo. Ó Pai, oramos também, se alguém está, Pai, longe dos teus caminhos, que nesta manhã tenha um reencontro contigo. Por isso nós oramos e pedimos, no teu amado Filho Jesus Cristo, amém? Amém. Pode sentar? O texto que nós lemos é um dos textos mais conhecidos que nós temos na Bíblia. Podemos dizer que é uma das histórias mais bem conhecidas do povo de Deus. Neste texto nós encontramos um homem chamado Nicodemos. Este homem não era qualquer homem. Se tratava de um dos homens mais importantes de Israel. Ele era um príncipe. Não era qualquer pessoa. A Bíblia nos fala no versículo 1
E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Jesus, conhecendo quem estava diante dele, pois era um homem conhecido de todos, mas que não era qualquer pessoa, disse algo que marcou a vida e a história do príncipe Nicodemos. Verso 7. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo? No texto que nós lemos, do verso 1 ao verso 25, nós encontramos o verbo nascer 8 vezes. 8 vezes. Com certeza, Deus tem algo a nos dizer neste texto. Pois todas as vezes que nós encontramos repetições na Bíblia, as nossas antenas precisam estar em pé, porque algo ali é para nos chamar a atenção. Quando nós estávamos na escola, no seminário, nós tínhamos uma matéria chamada Evangelismo Infantil. Nesta matéria, quando nós estávamos cursando ela, e era no primeiro ano de seminário, no primeiro e segundo semestre, nós tínhamos a responsabilidade de preparar uma aula infantil e contarmos aquela história, termos aquela aula com adultos, como sendo crianças. E aquelas pessoas iriam nos avaliar. Certa vez eu escolhi uma história, e o título da história era A Luz de uma Rua Sem Saída. A Luz de uma Rua Sem Saída. Naquela história, um homem estava desiludido da vida. Ele estava bêbado. E ele viu aquela luz no fim daquela rua. E ele percebeu que algumas pessoas estavam chegando e entravam naquele local. Então, cambaleando, ele foi até o final da rua, cruzando as pernas, andando de um lado para o outro, mas progredia, até chegar naquele local. Entrando, para sua decepção, não era um bar, nem uma casa de show, era uma igreja. Era uma igreja batista. E ele então se senta no último banco. Eu falo isso aqui lá em Aparecida, eu vou repetir aqui. Quem está no último banco, não fique bravo comigo, mas o último banco sempre é dos bêbados. Eles estavam cantando um hino. E o hino falava na mensagem do céu. Aquele homem tentava levantar, mas a cachaça e as pernas não deixavam. E a paz do ambiente começou a penetrar na sua vida. E ele começou a gostar daquela sensação de estar num local onde pessoas cantavam e falavam do céu. Aquilo começou a lhe trazer um pouco de alegria, contentamento. A mensagem começou a ser pregada. E tudo que aquele pastor falava se encaixava com a vida daquele homem bêbado. O homem começou a pensar: será que alguém falou de mim para esse homem? Aos poucos a bebida começou a passar o efeito. E graças a Deus aquele pastor não pregava mensagens instantâneas, missi miojo. E a mensagem começou a penetrar na vida daquele homem. Quando o pastor começou a orar e fez o apelo para quem desejava nascer de novo, desejava receber uma nova vida,
aquele homem não somente se colocou em pé, mas saiu do seu local, aonde estava sentado, e veio parar à frente da igreja. E ele gritava: sim, pastor, eu quero nascer de novo. Sim, pastor, eu quero receber Jesus como meu Salvador. Sim, pastor, eu desejo viver o resto da minha vida para servir a este Jesus. Nicodemos não estava bêbado. Você não está bêbado. Mas uma mensagem que foi pregada é a mesma. Você necessita nascer de novo. Você necessita nascer de novo. Nós aprendemos algumas lições com Nicodemos. Nicodemos tinha alguns empecilhos. Como Nicodemos, muitas vezes você também possui alguns empecilhos que lhe impedem de receber Jesus como o seu Salvador. E sabe qual é um dos empecilhos que muitas vezes nos impedem de receber Jesus como Salvador? É a vergonha. Olha o verso 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemos possuía um medo, e este medo dominava a sua vida. E o medo de Jesus, ou o medo de Nicodemos, era ser visto ao lado de Jesus. Ele conhecia Jesus. Ele sabia que Jesus era mestre. Ele sabia que Jesus era destinado do céu, vindo de Deus. Porque ninguém poderia fazer os sinais que Jesus estava fazendo, se não fosse de Deus. Você pode ter empecilhos nesta manhã. Os seus parentes podem ser os seus empecilhos. Às vezes a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos podem ser seus empecilhos. Mas a Bíblia nos fala de um homem que venceu os empecilhos. E este homem é o apóstolo Paulo. Romanos 1,16 nos diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não tenha vergonha do poder de Deus. Não tenha vergonha do evangelho. Não tenha vergonha de estar ao lado de Cristo. Não deixe esse empecilho lhe impedir de estar andando com Cristo e receber aquilo que Deus tem para lhe dar, a vida eterna. O segundo empecilho, que muitas vezes atrapalha pessoas de receber Jesus como Salvador, de receberem a vida eterna, é a dificuldade de entender. Nicodemos deixa isto bem claro quando diz no verso 4, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos frequentava a sinagoga. Nicodemos, ele era mestre, mas ele não estava entendendo nada o que Jesus estava falando. Ele então olha para Jesus e fala assim: mas como assim nascer de novo? Como assim aceitar Jesus Cristo como Salvador? A Bíblia nos fala em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Nicodemos não entendia, porque ele era um homem natural, e as coisas de Deus não se entendem pelos métodos naturais. Esses dias uma senhora me disse: pastor, como eu posso sentir a fé? Eu disse: a fé não é algo física, ou físico, matéria que você pode sentir. A fé não está ligada ao emocional que você pode sentir. A fé é uma total entrega, é um descansar naquilo que você está ouvindo, que só Jesus salva. Só Jesus salva. Você pode estar pensando como Nicodemos: eu acredito em Deus. E deixa eu dizer, os anjos caídos, os demônios, também acreditam.
Você deve estar pensando: eu sei quem é Jesus. Eu gosto, pastor, eu gosto de estar na igreja, eu gosto de ouvir mensagens. Mas mesmo assim, quando o pastor faz o apelo, quando ele pergunta: aquele que tem certeza que recebeu Jesus como Salvador, levante a mão. Você fica com a mão presa, porque você não tem certeza. Você agora, levanta ou não levanta? Eu fico com medo, não sei, pastor. Porque você precisa nascer de novo. Você tem dúvidas. Você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador. Hoje é o dia de você sanar as suas dúvidas. Hoje é o dia de você nascer de novo. Hoje é o dia de você receber Jesus como seu Salvador. Mas tinha outro empecilho. Sabe qual era o empecilho? A idade. A idade. Nicodemos diz: como pode um homem nascer sendo velho? Sendo velho. Como? Nós podemos achar que somos velhos demais para mudarmos de religião. Acharmos que somos velhos demais para nascermos de novo. A idade sempre foi muleta na mão de muitos. Muitos dizem: sou novo ainda. Quando eu ficar velho eu penso nisso. Outros dizem: eu sou velho demais, não sirvo mais para nada. A idade sempre foi bengala. Você não é velho demais e nem novo demais para nascer de novo. Hoje é o dia certo de você nascer novamente. Segundo, Jesus demonstra que conhecia Nicodemos. Nicodemos ficou surpreendido com Jesus. Era como se ele dissesse: quem falou de mim para Jesus? Algumas afirmações que Jesus fez com que ele levantasse alguns questionamentos. Por que estás maravilhados? Olha o verso 7. Não te maravilhes de ter dito isto? Necessário vos é nascer de novo? Nicodemos esperava uma mensagem para massagear o seu ego. Mas ao escutar Jesus, Jesus estava confrontando o seu pecado. Nicodemos não desejava mudar de vida, nem deixar a sua vida de pecado. Mas Jesus estava dizendo para ele: por que você está maravilhado de eu estar lhe dizendo estas coisas? Por que você está maravilhado em saber que precisa mudar de vida? Por que você está maravilhado em saber que tem que nascer de novo? Gálatas capítulo 5, verso 19, 21 nos fala assim: porque as obras da carne são manifestas, quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você se admira de Deus ter colocado aqui aquele pecado que tem te derrubado? Você se admira de Deus saber que você tem caído nesta área, na ira, no adultério, fornicação, dissensões, ciúmes, contendas, bebedices, não sei, glutonaria? Deus conhece a sua vida? Você está admirado? O pecado lhe incomoda? Incomoda saber que Deus conhece a sua vida e o que você está fazendo? Isso lhe incomoda? Mas você pode mudar de vida. Melhor, você precisa mudar de vida. A segunda afirmação que leva ao questionamento foi: você não é mestre? Olha o verso 10. Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Nicodemos não somente era um príncipe, mas ele tinha um diploma. E sabe qual diploma ele tinha? Não de professor, de mestre.
mestre em Israel. Como mestre, professor em Israel, Nicodemos tinha uma obrigação de conhecer tudo o que Jesus estava falando. Você não é mestre em Israel? Mas com certeza se acha conhecedor de muitas coisas. Como Nicodemos também se achava conhecedor de muitas coisas. Você deve ter um diploma, ou mais que um diploma. Nós descobrimos nestes dias que um diploma, um nome ou sobrenome importante, nós descobrimos que dinheiro ou posição social, ou qualquer coisa que tenha valor neste mundo, não foi capaz de nos deixar imune à Covid-19. Todos nós estamos sujeitos à morte. Causa medo? E o seu diploma? Os seus conhecimentos não valem para nada? O seu dinheiro não lhe ajudou em nada? Lhe causa medo? Nicodemos estava escutando estas coisas. Você está escutando. E Jesus está dizendo: você precisa nascer de novo. A terceira afirmação que leva ao questionamento foi: você não compreende as coisas naturais? Olha o verso 8: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus, ou nascido do Espírito. Na universidade, um professor me disse: vocês crentes acreditam em qualquer coisa. Eu acredito só naquilo que eu posso ver. Eu disse: professor, o senhor acredita no vento? Se ele dissesse sim, o senhor enxerga o vento? Se ele dissesse não, sim, eu acredito no vento, mas o senhor enxerga o vento? Não. O senhor acredita no sol? Ele deu um sorriso. No sol eu acredito, porque o sol eu posso ver. Eu disse: não, o senhor não vê o sol, o senhor vê a luz do sol. O sol, o senhor não está vendo. Muitas pessoas são assim. Elas se acham conhecedoras, se acham mais sábias, se acham mais instruídas, mas toda a instrução das coisas naturais não podem se comparar com as coisas que Deus tem nos ensinado. Jesus está dizendo a Nicodemos: você se acha inteligente demais, né, Nicodemos? Mas não consegue entender as coisas naturais deste mundo, nem sobre o vento, nem sobre o sol. Você entende por que o vento sopra onde quer? Nicodemos então se dobra a Jesus e diz, verso 9: como podes isto? Uau, ele era o mestre. Ele era o mestre. Mas agora pergunta para o mestre dos mestres: como isto pode? Como isto pode? Olha o verso 12: se eu vos falei de coisas terrestres e não crestes, se as coisas que vocês veem, as coisas que vocês estudam, vocês não compreendem, como irão compreender as coisas celestiais? A mesma coisa Jesus está dizendo a cada um de nós. Eu sei que você está sentindo como Nicodemos estava se sentindo. Eu sou nada, meu diploma não vale para nada, meu dinheiro não vale para nada. Então Jesus apresenta as condições para nascer de novo. Você precisa crer em Jesus para ser salvo. Verso 15: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o próximo verso: porque Deus amou o mundo de tal maneira que
deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o próximo verso, 17, 15, 16, 17, 3, em sequência. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nicodemos, era noite naquele dia. Nesta noite, Nicodemos, você precisa depositar a sua fé em Jesus como seu Salvador, reconhecendo que é pecador, e que seu pecado irá proporcionar a você o castigo eterno e a morte, mas que você recebe de Deus o presente, o dom, a vida eterna, através da fé. Segundo, nós aprendemos com Jesus, quem não crê está condenado. Você deve estar pensando como Nicodemos: e se eu não quiser tomar a decisão agora, pastor? E se eu quiser adiar? Posso. Porque Nicodemos estava pensando: mas eu preciso tomar essa decisão agora. Eu posso adiar ela para amanhã ou para depois. Pode, claro que pode. Mas olha o que Jesus disse, verso 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Olha o verso 19: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O homem sem Deus, ele está a cada dia mais se atolando em pecado. Agora olha o verso 20: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Você tem medo dos seus pecados serem revelados? Você ama mais o seu pecado do que a Deus? Muitos dizem um não para Deus, sem saber que o seu não é simplesmente um adiar, dando um atestado de morte à sua vida, garantindo à sua vida um destino eterno, o inferno, longe de Deus. E por fim, quem crê, pratica a verdade. Jesus, que tinha deixado Nicodemos sem palavras, disse para Nicodemos no verso 21: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aquele que nasce novo, muda de vida, a sua vida é outra, as suas ações, as suas palavras, os seus gestos, os seus pensamentos mudam. Por quê? Porque ela se torna uma nova criatura. Paulo nos fala em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Esses dias um jovem foi na igreja, jovem adulto, tinha 35 ou 37 anos, ele aceitou Jesus quando ele tinha 19 anos, tinha 37, tinha 19. E eu disse para ele: você está com 18 anos que aceitou Jesus como Salvador, vai fazer 20 anos de salvo, que bênção. Ele disse: é, pastor, só que muitos destes anos, pelo menos os 5 últimos anos, eu andei afastado dos caminhos de Deus. Eu fiz isso, e mais isso. Mas agora estou voltando novamente para o caminho de Deus. Eu disse a ele: eu aceitei Cristo com 7 anos. Só que eu tenho um defeito. Ele: qual? Eu sou medroso. Eu sou grande, mas eu sou medroso. Medroso, falei: sou. Eu sempre tive medo
de me afastar dos caminhos de Deus, porque eu tenho medo, mas eu tenho muito medo da mão de Deus pesando na minha vida. Então não é mérito meu eu nunca ter desviado. Eu disse para ele: o mérito é todo de Deus, e pela graça e misericórdia de Deus, porque eu só não fiz as coisas erradas por causa do meu medo, que não permite eu fazer, porque eu tenho medo da mão de Deus pesar na minha vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós nos tornamos uma nova criatura. Tem que ter mudança. Tem que ter mudança. Tem que ter mudança. A estrela mais próxima da Terra recebe o nome de próxima, por isso que está mais próxima, é a próxima Centauro. Ela está aproximadamente a 4,2 anos-luz da Terra. Se esta estrela deixar de brilhar agora, nós não vamos saber, a não ser a 4,5 anos-luz, quando apagar aqui na Terra. E a pergunta é: que importância tem isto para nós? Qual utilidade tem sabermos destas coisas? O que isto muda na sua vida? Nicodemos procurava Jesus de noite. Ele achava que existia muitas coisas que ele tinha aprendido neste mundo que tinha valor. E ele descobriu naquela noite que o mais importante ele não tinha aprendido, que era nascer de novo. Nesta manhã, o mesmo é dito a você: você precisa nascer de novo. Verso 3: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como precisa nascer de novo para nós vermos o reino de Deus? Você precisa nascer de novo para não ser condenado longe de Deus. Verso 36: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Nicodemos não tomou a decisão naquela noite, mas nós encontramos Nicodemos junto com José de Arimateia, buscando o corpo de Jesus na cruz após a crucificação. Aquele que tinha vergonha e foi à noite se encontrar com Jesus, agora diante dos homens e de todas as autoridades, com o rosto aberto, sem máscara, foi buscar o corpo de Cristo. A escolha é sua. Você pode continuar fugindo de Deus, ou você pode receber Jesus Cristo como o seu Salvador, porque só Ele pode mudar a sua vida e lhe dar uma vida nova. Curve a cabeça, feche os olhos, vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã.